Sim? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, olha só. Na aula retrasada, né? Porque na aula passada a gente trabalhou os exercícios no Festo, né? Na aula retrasada, aqui não impede da gente usar o Festo, não, tá? Mas na aula retrasada, a gente estava falando aqui de esquema, a gente estava falando de fluido, né? Basicamente, a gente estava falando, a gente conversou sobre o fluido hidráulico, tá? Aí, pessoal, bom, a gente já viu que o fluido, né? Ele é, num sistema hidráulico, o meu fluido, ele é o elemento que vai transportar a energia, né? O sistema hidráulico nada mais é um sistema, né, de transporte de energia mecânica. Então a gente tem uma bomba hidráulica responsável por fazer circular ali o meu fluido, tá? Que transforma a energia mecânica gerada na bomba, transporta ela para os meus atuadores do sistema, tá? Então olha só, pessoal, a gente tem aqui, tá? Então a gente pode dividir o meu sistema hidráulico basicamente em acionamentos de entradas. O que é acionamento de entrada, pessoal? Basicamente é o meu motor que está ligado na minha bomba, tá? Isso daqui, pessoal, esse motor ele é elétrico ou a combustão. Ele transforma energia elétrica, no caso do motor elétrico, e energia térmica, no caso do motor a combustão. Ele pega essa energia mecânica aqui, ó, essa energia elétrica, energia térmica, e transforma em energia mecânica, tá? Como que ele transforma isso em energia mecânica? Transforma em energia mecânica, movendo, acionando a minha bomba hidráulica, que vai mover o meu fluido, tá? Então, a bomba hidráulica, ela tem por função impulsionar o meu fluido ao longo ao longo do meu circuito hidráulico, tá? Então, esses são os elementos de acionamento e de entrada. Bom, pessoal, o caminho, tá? Que o meu fluido vai percorrer vão ser dados pelos elementos de comando, tá? Válvulas de comando e regulação hidráulica. Então, a gente vai ver aqui. E a gente tem aqui, ó, acionamentos de saída, tá? Que são os elementos que vão atuar sobre o sistema, tá? Então, ó, cilindros hidráulicos, motores hidráulicos, tá? Elementos de trabalho a ser acionado. Então, é onde o trabalho mecânico vai ser aplicado, tá? Então, basicamente, a gente pode dividir todo o sistema hidráulico em elementos de acionamento, elementos de comando e elementos de acionamento. Elementos de acionamento de entrada, elementos de comando e elementos de acionamento de saída, tá? E, pessoal, aqui, ó, perpetuando, tá? Perpetuando não, desculpa, tangenciando todos esses elementos, a gente tem aqui a energia hidráulica, tá? E os equipamentos responsáveis pelo funcionamento dessa energia hidráulica, tá? E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Hoje eu quero fazer um ensinamento em U aqui com vocês, ó, pessoal. Então a gente vai começar aqui, ó. Vendo bomba hidráulica e elementos de energia como filtro, resfriador e tanque, tá? Depois a gente vai um pouquinho lá para acionamentos, tá? A LPC não vai trabalhar comando com a gente? Claro que vou, tá? Só que os elementos de comando, eles são tão importantes que a gente vou destacar na próxima aula só para a gente falar dele, tá? Lembrando, pessoal, que tudo que eu falar aqui agora para vocês, tá? Já não vai ser novidade, porque o método de funcionamento desses elementos é bastante similar aos elementos de pneumática, tá? Eu vou relembrar os elementos aqui, tá? Vou citar eles, vou destacar principalmente as diferenças, né? Porque o restante eu vou falar, pessoal, esse daqui funciona igual o funcionamento é em hidráulica, tá? Então vamos, eu quero fazer hoje então esse ensinamento em U aqui, tá? A gente vai destacar principalmente
esses elementos. Bom, se dependendo da hora que a gente acabar a aula hoje, tá? A gente já inicia válvulas de comando, tá? Se a gente demorar para acabar, se a gente acabar cedo, a gente inicia válvulas de comando. Se por uma acaso a gente não acabar cedo, a gente fica para a próxima aula, tá? Então, olha só, aqui está um diagrama, tá? Que a gente já montou lá, que a gente montou no exercício, que a gente montou algum desses diagramas parecidos com esse no exercício passado. No exercício da semana passada, tá? E esse aqui, então, esse diagrama aqui, ó, essa divisão que a gente vê aqui, ó, a gente pode ver ela bem clara aqui, ó. Olha só, esses primeiros elementos aqui, ó, aqui de baixo, são os elementos de entrada, ó. São os meus. Opa. Deixa eu. Vou pegar a mesa aqui para ficar melhor. Para escrever. Só um minuto, pessoal. Eu tô com o mouse aqui, mas é muito ruim. Bom, agora melhor, ó. Então, esses elementos aqui embaixo, ó, fazem parte, ó. Fazem parte aqui, ó, dos meus elementos de entrada, tá? Ó, principalmente, tá? Aqui é a minha bomba, ó. Porque LP, os meus filtros, tá? Os meus tanques, eles são mais elementos, tá? Que garantem o bom funcionamento da energia hidráulica do que um elemento de entrada em si, tá? Porque eles vão acabar afetando, tá? Todo o sistema, tá, pessoal? Então, olha só, o meu tanque, ele tá ligado a todo o meu sistema, tá? O meu filtro, tá? Ele pode estar posicionado em outros pontos do meu sistema, tá? Mas a função dele é cuidar da boa qualidade do meu óleo, tá? Não necessariamente ele vai estar aqui, não necessariamente ele vai estar no meu sistema de entrada, tá? Normalmente ele está assim, tá, pessoal? Normalmente a gente vai encontrar ele aqui no sistema de entrada, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Aí aqui, ó, pessoal, a gente tem, ó, então aqui além da minha bomba, né, que eu circulei aqui, pessoal, essas minhas válvulas aqui, ó, que eu vou circular de outra cor. Ó, essas minhas válvulas aqui, ó, que eu circulei de azul, tá? Elas são, ó, aqui, ó, como tá chamado aqui de pressure gauge, tá? São válvulas de controle de pressão, tá, pessoal? Ou seja, elas vão limitar, elas vão controlar a pressão que vai seguir no meu circuito, tá? Não permitindo que essa pressão suba além de um ponto que eu desejo, tá? Para não danificar os meus sistemas que vão daqui para frente, tá? Por algum motivo, tá? Algum motivo externo, a minha bomba começa, ou então ela é uma rede, ela é ligada a um motor elétrico, né? Eu tenho uma variação ali na rede que faz ela se movimentar ali, durante um intervalo de tempo de uma maneira mais rápida, tá? Então a minha pressão aqui na linha, a pressão que a minha bomba controla o meu fluido hidráulico vai aumentar devido à variação elétrica do motor. Essa válvula aqui controla que essas variações não sejam estendidas ao longo da rede, tá? Pessoal, todos esses elementos aqui, ó, que a gente está aqui nessa segunda fase, são os elementos de controle aqui, ó. O que fazem parte dos elementos de controle?
Basicamente, pessoal, tá? São as minhas válvulas. Basicamente aqui, ó, são as minhas, ó, isso aqui. Tudo isso daqui é uma válvula, tá, pessoal? Só que olha só, cada uma, tá? Ela faz, ó, essa daqui é uma válvula direcional. Ela muda a direção com a qual o meu óleo vai circular, tá? Essa daqui, ó, é uma válvula de controle direcional, tá? Ela permite a passagem numa direção, mas bloqueia na outra. Essa daqui é uma outra válvula, tá? Que é uma válvula de controle, controle de pressão, parecida com essas válvulas aqui de baixo, tá? E por último aqui, pessoal, a gente tem os nossos elementos de saída, tá? Ou atuadores, como a gente chama, tá? Ou seja, são esses elementos que a gente planeja esse circuito todo aqui para acionar ou desacionar. Tá joia? Então, olha só, pessoal. Então, olha só aqui, ó. Então, ó, um sistema aqui, tá? Ó, reservatório, filtro, bomba, válvula limitadora de pressão, tá? Válvula direcional, válvula de retenção e válvula redutora, e o meu cilindro ou motor hidráulico, tá? Esse daqui, essa minha parte de entrada, tá? A gente chama de unidade de potência, e a minha parte de controle mais direcional aqui, controle mais saídas, pessoal, a gente chama de circuito de atuação, tá? Então, olha só, a gente pode dividir também, tá? Em unidade de potência e unidade de atuação, tá? Então, começando, pessoal, começar aqui o estudo, vamos começar o estudo sobre esses elementos que a gente encontra aqui, ó, na minha unidade de potência. Quais são esses elementos que a gente encontra na unidade de potência? Ó? Basicamente, ó, reservatório, filtro e bomba, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo reservatório. O que é o reservatório? Qual que é a função do meu reservatório? Bom, pessoal, lá no meu circuito pneumático, a gente também tinha um reservatório, né? Pneumático. A função lá era armazenar o ar comprimido, né, que foi preparado por toda aquela minha unidade condicionadora do ar, tá? Então ele armazenava ali o ar para ele ser utilizado pelo sistema quando necessário. Bom, qual que é a função então aqui do reservatório no meu sistema hidráulico? Pessoal, muito parecida, tá? A função no reservatório é conter ou armazenar o fluido do sistema hidráulico, além de realizar o seu resfriamento, tanto por condução quanto por convecção. Então ele tem uma função básica, tá? A função básica dele é armazenar. A diferença, pessoal, do circuito pneumático para o circuito do meu circuito pneumático para o meu circuito hidráulico, tá? É que o meu reservatório lá no meu circuito hidráulico, ele fica na entrada do sistema e ele fica, né, cedendo, quando necessário, ar comprimido para o sistema pneumático. O sistema pneumático, depois que ele utiliza esse ar, né, quando ele quer retornar ou avançar uma via, aquele ar do sistema, ele não retorna para o meu reservatório, tá? Ele é expulso do sistema. Então, toda vez que um atuador retorna ou ele faz um avanço, o ar que continha nele é expulso do meu sistema, tá? Então, os circuitos pneumáticos, normalmente, tá? A grande maioria, são circuitos abertos. São circuitos de unidirecional, tá? O ar sai do reservatório para os atuadores e nos atuadores ele é consumido. Opa, estou passando demais para frente. Já no meu sistema hidráulico,
O meu óleo, como eu falei para vocês já, o meu óleo ele é um passivo, tá? A gente não pode jogar ele de qualquer forma no ambiente, porque ele é poluente, inflamável, tem uma série de poréns pelo qual a gente quer primeiro fora por esses fatores, né? E também porque o óleo a gente compra, né? O ar a gente capta do ambiente, o ar ele é caro, a gente compra e ele tem uma vida útil. Então esse sistema, tá? Quando ele está no retorno de um atuador ou quando ele passa por um motor hidráulico, na volta dele ele não vai ser consumido para o ambiente. Esse óleo ele vai retornar para o meu reservatório. Tá? Então, os circuitos hidráulicos, eles já são circuitos, ó, mais fechados, ó. Então, se a gente voltar aqui mesmo, percebe uma coisa, ó. Deixa eu pegar aqui. Percebe uma coisa, ó. A minha bomba, ó, tá captando óleo do meu reservatório, ó, tá jogando lá para o meu atuador, tá? Esse atuador, quando atua ou vai no avanço, ó, ele volta, tá? E olha só, ele é consumido aqui, esse ar, ele é jogado fora? Não, ó. Ele tem, ó, uma volta aqui, ó, para o meu filtro, tá? Então ele é um circuito fechado, ó. Então o meu óleo ele vai sair daqui, vai passar pela da bomba, vai chegar lá no meu atuador e depois numa eventual volta desse êmbolo, ó, ele vai descer aqui e vai voltar para o meu filtro. Bom, ao longo desse caminho, tá? Ele passou por filtro, por válvula de controle, ele teve que empurrar o êmbolo na ida, ele teve seu volume comprimido na volta do êmbolo, passou aqui por válvula limitadora de pressão, ele teve uma série de atritos ali ao longo do ao longo do ao longo do meu circuito, né? Ele foi atritando não só com a tubulação, mas com os elementos, com a bomba, com a válvula, com o meu atuador. Então ele teve uma série de atritos. Esses atritos, pessoal, elevam a temperatura do meu óleo, tá? Então o meu óleo que retorna para o meu filtro, ele com certeza, tá? Ele vai retornar numa temperatura maior do que o óleo, do que quando ele saiu daquele filtro. Então, outro papel do meu reservatório, além de reservar, né, além de armazenar o fluido, ele também tem o papel de resfriamento. É isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Tanto da função dele de armazenamento, quanto a função de resfriamento, tá? Porque, bom, esses óleos, tá? Quando muito quentes, eles expandem, o que altera o coeficiente de viscosidade dele, o que não é algo que a gente deseja, né? A gente compra o óleo lá, quando eu estava falando para vocês lá de como a gente escolheu o óleo, né? Um dos fatores que a gente quer é o coeficiente de viscosidade. Então a gente não quer que ele fique se alterando, pois isso influencia no funcionamento do meu sistema. E também, lembrando que esses óleos, a maioria são inflamáveis, né? Perigo de incêndio. Então esses óleos, quando voltam para o meu reservatório, é importante que eles passem por um processo de resfriamento. Então, olha, para o projeto de um reservatório hidráulico, duas variáveis são de extrema importância. Então, o que a gente tem, quando a gente vai escolher um reservatório, o que a gente tem que levar em conta? Primeiro, o volume mínimo de fluido a ser armazenado, ou seja, trocando em miúdos aqui, o tamanho do meu reservatório, né? Esperando a moto passar aqui. Esse meu reservatório, ele vai ser um tanque do tamanho de um prédio de 3 andares. Ele vai ser um tanque do tamanho de uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola.
Bom, não sabemos, né? Depende do sistema. Se tiver um sistema pequenininho, talvez. Se seu sistema for muito grande, talvez seja um tanque muito grande também, tá? Então, então o volume, né? O volume, quando a gente se trata aqui da questão do armazenamento e a superfície mínima de contato requerida para realizar a troca térmica, para que o fluido retorne ao sistema com temperatura indicada, tá? Mantendo a viscosidade ideal de trabalho. Então, olha só. Então, olha só. Aqui a gente tem, ó, o diagrama esquemático de um reservatório hidráulico. Então, ó, construtivamente, o reservatório hidráulico contém as linhas de sucção e de retorno e a placa defletora, também chamada de chicana, tá? Olha só, pessoal. Então, ó, uma linha de retorno, ó, é a tubulação, né, que vai retornar o meu óleo que está saindo do meu sistema hidráulico e está retornando para o meu reservatório, né? Então, se a gente fosse pensar aqui, ó, igual voltando aqui nesse circuito que está esquematizado aqui, né? Ó, ele daqui, ó, a bomba está captando, né? Ele está fazendo aqui toda a passagem que ele tem que fazer por o circuito elétrico e está retornando neste ponto aqui. Então, este daqui seria o meu canal de retorno, ó. Aqui seria o meu canal de retorno, tá? É o canal que o fluido retorna para o meu sistema. E aqui, então, assim, ó, linha de retorno ou canal de retorno, tá? E a gente tem aqui, ó, a minha linha de sucção. Então, é essa parte aqui, ó, que sugar o óleo que está no meu reservatório, né? E essa força de sucção, ela deriva da minha bomba. Então, ele é meu óleo que sai do meu reservatório em direção ao meu sistema. Então, se a gente fosse ver aqui, ó, seria basicamente que eu vou indicar em azul aqui, ó. Essa daqui seria a minha linha de sucção. E tem aqui, ó, a nossa placa defletora, né? Também conhecida popularmente como chicana. Qual que é a função da chicana, pessoal? A placa defletora faz a separação do fluido de linha de sucção e da linha de retorno, tá? Portanto, quando o fluido retorna ao reservatório, devido à ação da placa defletora, as impurezas sedimentares e o ar retirado pelo respiradouro e o calor é dissipado antes que ele volte à minha linha de sucção. A placa defletora também evita turbulência no reservatório. Então, olha só, pessoal, qual que é a função da minha chicana, tá? Ela é uma placa aqui, tá? Que basicamente, então, novamente, tá? Esse meu fluido que retornou do meu sistema, né? Ele além de quente, tá? Ele tá com uma série de impurezas, poeira mesmo, tá, pessoal? Que ele encontrou ao passar pelas bombas, pelos atuadores, pelas válvulas, tá? Pela tubulação. E a gente não quer que essas impurezas, né? E essa temperatura retorne para a nossa linha. A gente quer que essas impurezas saiam do nosso sistema, tá? Então, a minha placa defletora ou a minha chicana, ela faz essa separação entre o líquido que está chegando e o líquido que está saindo, tá? Ela tem a altura padronizada normalmente em 2/3, tá? Do nível que o meu tanque atua em funcionamento normal, tá? Com 2/3 aqui, pessoal, porque normalmente os sedimentos eles ficam aqui embaixo, tá? E olha só, e a função dele, tá? É retirar, barrar as impurezas que se sedimentam, tá? O ar e o calor. Então ela tem uma função aqui, ó, de dissipar, tá? Não só ela, tá? Mas basicamente ela é uma barreira física que segura ar e impureza, tá? E ela é um dos sistemas que ajuda a resfriar esse óleo.
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, olha só. Só ali a chicana nada mais é do que ela é tipo uma barreira, um filtro primário. Isso. Seria o primeiro filtro, né? Olha só. Então, os reservatórios, tá? Eles consistem basicamente em 4 paredes, geralmente de aço, e uma base abaluada. O que é uma base abaluada? Ó, a abaluada, ó, tem esse caimento aqui em V, em U, tá? A gente encontra esse caimento em V, em U, mas é esse caimentozinho assim, ó. Ela não é reta. Isso daqui também isso daqui, pessoal, é para que os sedimentos, tá? Se concentrem aqui, depois fique mais fácil de tirar eles, sem ter que fazer a limpeza do tanque geral. Periodicamente, tá? Principalmente quando vai depois de um certo número de trocas de óleo, o, o tanque ele tem que ser limpo, tá? Mas para não precisar fazer isso com uma para não precisar fazer isso toda vez que vai trocar o fluido, tá? Ou até mesmo com um intervalo de tempo maior, a gente tem essa base sedimentar aqui. Pessoal, então, ó, então 4 paredes, ó. Como a gente vê aqui, ó, 4 paredes, ó, 1, 2, 3, 4, né? A minha base é abaluada, um topo plano com uma placa de apoio, tá? 4 pés, linhas de sucção, retornos e drenos, plug de dreno, indicador de nível de óleo, tampa para o respiradouro e enchimento, e tampa para limpeza e placa defletora. Então, olha só, aqui a gente tem, então, elementos um pouco mais específicos, tá? Os elementos básicos são esses 3 aqui, ó. Linha de retorno, linha de secção e chicane, tá? Se a gente for se a gente for olhar de uma maneira mais a gente for olhar de uma maneira mais agora elementos menores, né? Então ele tem uma placa em cima, ó, um indicador de nível de óleo. Essa placa defletora aqui, pessoal, ela reflete a luz que entra aqui, tá? Para que você consiga enxergar melhor qual que é o nível do óleo. Então é uma placa com aquela substância que normalmente eles colocam em colete de ciclista, em placa de estrada, que o pessoal chama de olho de gato, que quando bate a luz ela brilha, tá? Ela é um material toda feita desse material, né, ultra reflexivo, e aí o óleo vai tampando aqui, ó. Então, onde o óleo não está tampando, vai estar refletindo muita luz quando bate nele, então você consegue ver com mais facilidade através aqui do indicador do nível, ó, que basicamente é uma aberturinha aqui, qual que é o nível lá. A gente tem uma tampa, ó, por onde você vai fazer a limpeza, uma linha de sucção, uma linha de retorno, tá? Tampa para o respirador ou enchimento, base abaloada. Então, basicamente, esses são é, e esses são os elementos que a gente encontra normalmente em um reservatório, tá? E a gente pode encontrar também, tá? Outros elementos que são instalados de uma maneira que facilite a percepção da qualidade do óleo lá, tá? Alguns aí já não é mais rigor, não é todo o reservatório que vai ter, tá? Mas alguns reservatórios seguem com termômetro, tá? Para que a gente controle a temperatura do óleo lá. E o magneto para retenção de partículas suspensa. Ou seja, pessoal, tem ali pequenos ímãs, tá? Justamente para segurar
toda partícula suspensa que tiver propriedade ferromagnética, ela é atraída por esses elementos magnéticos que a gente coloca normalmente na base do meu filtro, tá? Justamente para limpeza, tá? Olha, importante, o reservatório hidráulico, ele deve ser pintado internamente com uma tinta especial, compatível com o tipo de fluido utilizado, para evitar ferrugem resultante da condensação da umidade. Então, a gente tem que passar uma camada, tá? Um esmalte, uma tinta esmaltada, que vai proteger esse reservatório, porque olha só, ele é placas geralmente placas de aço, tá? E ele vai estar em contato com o fluido, que condensa muita umidade nessas placas, tá? Então a gente pinta ele com uma tinta especial, uma tinta esmaltada que protege esse meu sistema de possíveis oxidações. Bom, ó, tipos de reservatório, tá? Existem vários tipos de reservatórios hidráulicos. Os mais comuns, ó, é o reservatório convencional, né? É o mais utilizado, que é esse que eu falei para vocês, ó. Basicamente 4 paredes, ó. Percebam aqui o fundo abaloado, ó. Fundo aqui, ó. Ele não tá reto, tá? Ó, com uma linha de secção, uma linha de dreno. É a única forma que a gente tem? Não, tá? A gente tem esses reservatórios aqui, ó, em forma de L. Então, meu reservatório em forma de L, ele forma um L aqui dentro, ó, e a minha linha de sucção e minha linha de dreno, elas são laterais, elas não são superficiais, igual o meu reservatório convencional. E a gente tem aqui também, ó, o reservatório suspenso. Qual que é a característica do reservatório suspenso, tá? A minha linha de sucção e a minha linha de sucção e a minha linha de dreno, né, minha linha de despeje, elas são embaixo, ó. Então, no meu reservatório convencional, ó, a minha sucção, ela vem de cima, então ela vai contra a gravidade, ó. Ela tá puxando o fluxo aqui que vai passar pela bomba. O meu reservatório em L, a gente tem aqui, ó, o tanque, né, onde fica o óleo, e do lado do meu tanque, a gente tem a nossa bomba aqui, ó. Então, a nossa linha de sucção e a nossa linha de dreno, ela é colocada lateralmente. E, por último, o reservatório suspenso. O meu reservatório, ó, ele é em cima da minha linha de sucção e da minha linha de dreno. Então, a minha bomba aqui, ó, esse desenho aqui é a representação da bomba, ó. Em vez de ficar em cima, como é a montagem convencional, ela fica embaixo, tá? Aqui tem a vantagem que a gente usa a gravidade ao nosso favor, tá? Mas na hora de despejar, também a gente vai contra a gravidade. Então, esses são os tipos de reservatório. Agora, como que eu vou saber o tamanho do meu reservatório, tá? Como que a gente faz o dimensionamento de um reservatório hidráulico? Então, olha só, qual que é o volume mínimo que a gente tem que atribuir a um reservatório, tá? Então, olha só, pessoal, é simples, tá? A escolha do reservatório, ela tem que atender a alguns parâmetros. Então, tem-se que o volume de fluido armazenado no reservatório hidráulico, a gente mede em litros, deve ser 3 vezes maior do que a vazão volumétrica da bomba hidráulica, dada em litros por minuto. Ou seja, pessoal, o volume do reservatório, ó, tem que ser maior que 3 vezes a minha vazão. Por exemplo, pessoal, em um sistema cuja a minha bomba hidráulica ela atua a 10 litros por minuto, tá? Essa é a minha vazão da minha bomba hidráulica. Qual que é o tamanho do meu reservatório, tá? Não tem um tamanho máximo. O tamanho mínimo é 3 vezes isso. Então, se a minha bomba ela
tem uma vazão de 10 litros por minuto, o meu reservatório, tá? Ele tem que ter no mínimo 30 litros. Ele pode ter mais? Pode, tá? É até recomendado que a gente trabalhe ali com uma margenzinha de segurança, tá? De torno de 20 a 30%. Então, se é 10 litros por minuto, vamos colocar aqui um reservatório de 35 ou 40 litros, tá? Mas o mínimo é 3 vezes a vazão da bomba. Esse é o meu volume mínimo do meu reservatório. Então, a escolha dele se dá através da vazão da bomba. Luiz, Oi. mas aí, por exemplo, você vai usar isso como critério para poder dimensionar o reservatório, só que e a quantidade, por exemplo, mas eu quero usar, tipo, o meu sistema vai precisar de, sei lá, 50 litros de óleo, só que a minha bomba, a vazão dela é 30 litros por minuto, mas ainda assim vou precisar de 50 litros de óleo. Ó, mas se sua vazão é 30 litros por minuto, tá? O seu reservatório vai ser 3 vezes isso daqui, ele vai ser de 90 litros por minuto. Então, seu reservatório é de 90 litros. Eu tô dando exemplo dos 10 litros aí. Tá. Então, sua bomba é 10 e você vai precisar de 50, tá? Você tá precisando de... Você vai... Nesse caso aí, tá? Você tá super... Você tá superdimensionando a quantidade de óleo que você vai colocar no seu sistema, tá? Mas não tem problema, tá? Nesse caso, vamos supor que seu sistema seja um sistema que tenha vários atuadores. Ele não tem um ou dois, não. É um sistema com 5, 6 atuadores. Então, a quantidade de óleo vai ser grande. Não tem problema. O volume do reservatório, ele tem que ser, no mínimo, né? 3 vezes o volume da bomba. Nesse seu caso aí, devido a um grande número de atuadores na bomba, nesse caso teórico, você vai precisar de 50 litros de óleo, tá? 50 litros é o que vai estar rodando no seu sistema todo. Não só no reservatório, né? Vai estar no seu reservatório, em todas as tubulações, nos atuadores. Mas o valor do reservatório tem que ser no mínimo, tá? Mas nada impede dele ser maior. Se você está usando 50 litros de óleo no seu sistema, você vai lá e coloca um reservatório de 50 litros. Nada te proíbe, tá? Eu penso assim, né? Porque eu acho que talvez em algum momento, né, talvez todo o fluido pode ficar no reservatório, né? Ou não só disperso no sistema inteiro. Não fica, tá? Porque olha só, vamos supor aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a bomba desligou, tá? Não é que todo o fluido que tá aqui, ó, a bomba tá desligada, tá? O meu sistema ele não tá nem acionando nem desacionando. Mas toda a minha tubulação, tá? Ó, toda a minha tubulação. Nesse caso aqui, ó, se o meu atuador ele tá recuado, ó, toda essa região aqui, tudo isso daqui tá com óleo, tá? Não é que tudo vai voltar para o meu reservatório, não. Aí quando eu ligar a bomba, isso aqui avançar, aí esse óleo meio que troca, tá? Mas o sistema ele não fica vazio. Ele não fica operando em vazio. Pode, um pouquinho volta, assim, principalmente aqui, ó, que vai cair do dreno, vai diminuir o nível, tá? Mas o sistema sempre vai ter óleo nas tubulações e nos atuadores, tá? Vai estar sempre cheio de óleo. Pode não estar circulando, mas óleo tem neles. E tudo bem, assim, normalmente, tá? Se você vai precisar de 50 litros de óleo, você vai precisar de uma bomba de vazão maior. Porque, bom, a bomba, né, é responsável por fazer esse óleo circular aqui dentro. Qual que é a função da bomba? A bomba
tem a função de fazer esse óleo circular aqui dentro, né? O que tem que entrar no atuador entra, o que tem que sair, sai. Toda essa energia de circulação aqui, ela vem da bomba. Se o seu sistema ele tem 50 litros, uma bomba de 10 litros por minuto, tá? Não é que essa bomba ela não vai fazer circular. Ela vai, tá? Só que de uma maneira bastante lenta e bastante fraca. Então, seus atuadores, eles não vão atuar com uma força grande. Eles vão atuar com uma velocidade e uma força baixa, tá? Mas pode ser que seja isso que seu sistema precise, tá? Eu preciso de um sistema que atue lentamente. Mas o reservatório, esse daqui é um cálculo, tá? Feito para o mínimo. Mas nada impede você de colocar um reservatório maior. Tendo dinheiro, o céu é o limite. Não, beleza, valeu. Deu para entender, Daniel? Não, deu sim. Caso você usar a margem de segurança, você compra um reservatório maior. Compra um reservatório maior. Olha só, e agora, tá? Pessoal, e esse daqui tá falando sobre o volume, né, do meu reservatório. Olha só que uma das funções do meu reservatório quando ele chega aqui, ó, quando o meu líquido chega aqui, ele vai entrar em contato com as paredes do reservatório e a minha chicana, tá? Para que ele possa ser resfriado. Olha só, pessoal, para suprir a troca térmica requerida, deve-se calcular uma superfície mínima de troca térmica necessária para que o fluido retorne ao sistema com a temperatura indicada, tá? Utilizando a equação de transferência de calor, onde a taxa de transferência de calor é dada em quilocaloria por hora, tá? K, pessoal, é o coeficiente de troca térmica entre o reservatório hidráulico e o ambiente. Para cálculos de troca térmica de um reservatório, a gente utiliza aqui, ó, K normalmente é 13 quilocalorias por hora, metro quadrado por segundo. S é a superfície de troca térmica, dada em metros quadrados. T2 é a temperatura de trabalho do fluido e T1 é a temperatura ambiente, tá? Dado em graus Celsius. Então, pessoal, olha só. O tamanho, tá? O tamanho do meu reservatório, a gente utiliza, ó, essa equação para encontrar. Onde K é a minha constante, S é o tamanho dessa superfície aqui, ó. Onde está realizando a troca térmica, tá? Onde ela está em contato para realizar a troca térmica. T2 é a temperatura que o fluido chega, né? No meu reservatório, ou seja, é a temperatura de trabalho, depois que ele passou pelo sistema, e T1 é a temperatura ambiente, normalmente, onde esse sistema se encontra. É claro que a temperatura ambiente varia, né? Varia de um dia para o outro e varia também ao longo do dia. Então, a gente trabalha aqui T1 como uma temperatura média. Em média, T2 também é em média, tá? Em média, o ambiente lá onde fica localizado o reservatório tá a 26 graus Celsius, tá? E em média, o óleo que chega depois de passar por todo o processo, chega com 40 graus Celsius, tá? Usando essa fórmula aqui, a gente consegue achar o tamanho, tá, pessoal? Qual que é a superfície que a gente tem que colocar? Então, olha só, não só o volume, né? Mas também a superfície ali que é responsável por fazer a minha troca térmica. Então, tudo isso é o que a gente calcula. Então, essas são as minhas duas preocupações que eu tenho que ter no meu resfriamento, no meu reservatório, tá? Então, principalmente aqui, quando a gente chega no nosso reservatório,
a gente tem que se preocupar com o tamanho dele, né, para que ele não transborde, e também com a superfície que a gente deixa para realizar a troca térmica, para que a gente consiga resfriar esse meu óleo. Bom, alguma dúvida, pessoal? Hein? Por enquanto, não. Tranquilo? Bom, pessoal, só o meu resfriador, tá? Dependendo do nível de atividade do meu sistema, muitas vezes ele não é só ele não é capaz de resfriar o meu óleo, tá? Na velocidade que a gente precisa, tá? Então, em alguns sistemas de alta funcionalidade, ou seja, sistemas pneumáticos que funcionam com grandes pressões e ao longo de um período muito grande, normalmente o óleo ele não fica muito tempo no reservatório para que ele esfrie antes de voltar para o sistema, tá? Então, para esse tipo de sistema, não são todos os sistemas que são precisos, tá? Para esses sistemas, a gente usa o que a gente chama de resfriadores. Bom, pessoal, aonde que, ó, esse daqui são símbolos de resfriador, ó. Bom, aonde que eu posso ligar o meu resfriador, tá? Bom, tanto faz, tá? Esse resfriador, normalmente, ele pode ser colocado antes de eu devolver o meu óleo pro reservatório, ou ele pode ser colocado, ó, ele pode ser colocado aqui, tá? Ou ele pode ser colocado aqui, depois que o óleo sai do meu reservatório, antes dele ir para o meu sistema, tá? Bom, o nome dele é bem autoexplicativo, né? O que um resfriador faz? Um resfriador resfria, tá? A função dele é o meu óleo vai passar por ele, tá? De forma que ele troque calor dentro desse resfriador e siga depois dele de uma maneira mais resfriado. Bom, pessoal, existem dois tipos de resfriador, tá? O meu resfriador ar-óleo e o meu mais comum, que é o meu resfriador água-óleo, tá? Como que funciona? Bom, é muito, muito, muito parecido com o sistema de radiador, tá? Bom, o meu óleo aqui, ó, ele vai passar por esse sistema aqui, ó. E dentro desse sistema aqui, ó, a gente vai ter um ventilador que vai estar jogando ar frio dentro desse caminho onde o óleo tá passando, tá? De onde o fluido tá passando. Bom, a ideia é que esse ar que entre nesse meu sistema, tá? Seja um ar mais frio, de uma temperatura ambiente para baixo, tá? E quando ele passe aqui, ó, quando ele entrar em contato com o meu óleo, com o meu fluido, tá? Eles troquem calor, ou seja, o meu fluido vai ceder calor para o meu ar, que vai sair aqui atrás muito mais quente, tá? E o meu óleo que segue no sistema, ó, então o óleo ele entra aqui, ó, tá? Ele entra aqui, quando passa pelo resfriador, esse óleo entra em contato com o ar, que rouba calor dele, ou seja, o ar vai sair daí quente, e o meu fluido que segue aqui no meu sistema, ó, esse fluido tem uma temperatura menor, tá? Ou seja, ele seja resfriado. Bom, pessoal, esse é o resfriador ar-óleo, tá? Tem uma ventoinha aqui que sopra ar quente nele. Já o resfriador água-óleo, pessoal, ele é também muito parecido com o sistema de refrigeração, né?
mas não um sistema de refrigeração a ar, mas um sistema de refrigeração a água. Então, assim, ó, os trocadores de calor. Esperar a moto passar. Oi, Aparecido, pode perguntar. Professor, no Oi. escuro tem muitas empresas que usam esse óleo aí hidráulico para fazer tratamento térmico. Pra... Reutiliza em ferramenta de corte. Peraí, como assim? Eles usam o óleo para aquecer ou para esfriar? Para resfriar, né? Esse óleo aí. Entendi. Porque um óleo específico para tratamento térmico, ele é caro, né? Então eles Sei. reutilizam isso aí para esfriar bem rápido, né? Quando aquece o Para aço, fazer. né? Entendi. A têmpera. Fazer o processo que eles chamam de têmpera, isso. Isso. Que a têmpera é para que não cause delaminação, né? Nas chapas de aço. Para a ferramenta de corte, você faz a têmpera para dar endurecimento, né? Depois você segue, faz o revenimento, né? Mas esse óleo aí, algumas empresas utilizam ele, né? Para resfriar, né? Eles reutilizam o óleo do sistema pneumático para essa. Óleo, Isso isso. eu não sabia, não. É no escuro, né? Fora de norma, né? Mas ele dá certo. Porque tem um óleo específico para têmpera, né? Ele é muito caro, né? Ele é bem carinho mesmo. Só a empresa de grande porte eles usam, né? Mas Mas algumas pequenas aí... a qualidade fica parecida, cara? o negócio é endurecer, né? O que vai Porque... controlar depois é o revenimento, né? Para corte. É porque a têmpera bem feita, ela não só, como é que fala? Ela não só cuida do endurecimento do aço, né, que é o que vai dar a liga dele, mas também a questão dele empenar, né, cara? Eu sei que uma têmpera mal feita deixa a chapa de aço toda ondulada, toda empenada, não deixa? Deixa, mas aí isso aí vem da consequência também do nivelamento da peça, né? Se você tirar de um lado maior ou deixar o outro lado menor, aí vai dar empenamento. E geralmente o resfriamento você pode fazer qualquer hora, de canola, a banha de porco, isso aí não interfere muito, não. O tipo de óleo, né? Aí vai contornar no revenimento, nos outros processos, mas eles ainda utilizam esse óleo aí. Não, isso eu não sabia mesmo, não. Não sabia que eles utilizam, mas eles compram óleo do sistema pneumático e também utilizam para isso? Ou eles fazem com o óleo velho do sistema pneumático? Eles geralmente usa, né, com óleo velho, né? Porque é dado, né? Você recorta, você faz a coleta. Tem empresa que faz esse tipo de coleta, né, especializado. Não sabia mas aí disso. Não, sim, tanto que esse óleo, pessoal, você não pode jogar ele na tomada, você não pode óleo, quando você vai trocar o óleo, né, você não pode jogar ele pelo ralo, né? E nem jogar ele no lixo comum, ele tem que ser tratado. Geralmente ainda eles misturam com óleo diesel, né? Uhum. Você pode ver aí no YouTube aí quando eles vão fazer um tratamento térmico, tipo faca, enxada, foice. Esse pessoal que faz faca em casa. Mas geralmente eles usam isso aí. Entendi. Não, isso. Agora, eu não sei que empresa usa esse tipo de óleo, eu não sabia, não, cara. Imaginei que usava o comum mesmo, usava o óleo novo e óleo específico para isso. Mas Usa meio escondido, né? entendi. Isso eu não sabia mesmo, não. Mas bom, se dá certo, né? Se não afeta a qualidade. O importante é a dureza, né? Porque o óleo vai ser queimado também, né? Vai ser queimado. Na têmpera, então aí não... cara, é um jeito até de estar reciclando o óleo, né? Tá dando Com mais certeza. utilidade para ele. Assim, ecologicamente é bom, pensando por esse lado.
Ó, pessoal, então esse resfriador de óleo, tá? O resfriador ou o trocador, ele é para resfriar o óleo, tá? Então a gente utiliza água ou ar, ó. Então os trocadores de calor de água em geral são trocadores em casco de tubo, onde o fluido é bombeado nos tubos aletados e a água de resfriamento é bombeado no casco. Então olha só, pessoal. Então, como que funciona? A gente tem aqui, ó, rodando, tá? Ó, nesses tubos aqui dentro, aqui, ó, no tubo aqui dentro, aqui, nesses tubos que estão indicados aqui, ó, nesses tubos aqui é por onde vai passar o óleo, tá? E nessa casca aqui, ó, que tá toda ponteadinha aqui, ó, tá vendo, ó, que tá pontilhado aqui, nessa casca aqui é por onde vai passar a água, tá? Então, novamente, pessoal, a gente vai pôr, ó, tá vendo, ó, eles vão se trançando aqui, ó, não só na carcaça, né, mas ao longo do circuito, ó, eles vão se trançando, não é que eles entram em contato, tá, pessoal? Eu não misturo água e óleo, não, tá? É as tubulações, elas vão entrando em contato, ó, são tubulações pequenas, tá, ó, essa capilaridade da tubulação, ela é importante para que ocorra essa troca de óleo, essa troca de calor de uma maneira mais eficiente, tá? E aí, ó, essa água, né, ó, ela entra por aqui e sai por aqui. Então a água, ela entra fria, né? Ela vai roubando o calor do meu óleo e a ideia é que minha água saia mais quente. E o meu óleo que está entrando aqui mais quente, né, vai cedendo calor para a água e quando ele sai desse trocador, ele sai mais frio, tá? Ó, o coeficiente de troca térmica de trocadores de calor de água é de 95 a 150 quilocalorias por hora a cada metro cúbico grau Celsius, tá? Olha só, a gente viu aqui que o coeficiente do meu reservatório é 13, tá? Ó. Ou seja, pessoal, basicamente, tá? O meu reservatório, a cada hora por metro quadrado, ele gasta 13 quilocalorias e abaixa 1 grau Celsius, né? Nesse caso aqui, ó, a energia é muito maior, então a troca de temperatura é muito mais rápida, tá? O caso onde a temperatura ambiente é relativamente baixa, sendo necessário aquecer o fluido de trabalho, esse dispositivo pode ser utilizado com água quente, esquentando o fluido hidráulico, tá? Outra utilização, tá, pessoal? Por isso que eles falam aqui, ó, por isso que o nome mais correto é trocador de calor e não só resfriador, tá? Porque olha só, não é tão comum, tá? O comum é esses dispositivos aqui atuarem de forma a resfriar o meu óleo, tá? Mas em caso de ambientes onde a temperatura é baixa, tá? A gente pode inverter, a gente pode colocar água quente aqui e aquecer o meu óleo, tá? Se for necessário. Então ele é trocador de calor, tá? Porque ele serve tanto para resfriar, é a função no qual ela é mais empregada, mas caso haja necessidade, ele pode aquecer também o meu óleo, tá? Lembrando que a gente... Oi? A entrada de ambos é oposta por resfriamento ser mais rápido? Isso, é para eles circularem em sentido oposto, tá? Ah, entendi. Ó, o meu óleo tá circulando nesse sentido, ó. Meu óleo faz assim, ó. E sai, tá? E minha água aqui, ó. Minha água aqui, ó, ela vai serpenteando, ó. Tá? De forma que os fluxos sejam diferentes, ó. E esse serpenteio, esse contato aqui, ó, porque a água vai pegando calor ao longo dele todo, tá? Então o resfriamento ele é mais eficaz.
Bom, então esse daqui é todos esses daqui, pessoal, que eu estou tratando com vocês, ó, são elementos que a gente chama aqui, ó, de unidade de potência, tá? Outro elemento da nossa unidade de potência que a gente trabalha aqui no sistema, tá? Tá aqui, ó, é o meu filtro. Qual que é a função do meu filtro? Bom, pessoal, é normal, tá? Que a utilização desse sistema ao longo do tempo, esse sistema vai ficando cada vez com mais impurezas, tá? Então, é o próprio desgaste da minha tubulação, o próprio desgaste do meu atuador, que vai deixando partículas, tá? De tubulação ali, poeira, sujeira que entra, tá? Tudo isso são elementos que vão entrar em contato com o meu óleo, tá? Então, olha só, pessoal. Só que esses elementos, se eles vão em pequenas quantidades, tá? Essas impurezas, em pequenas quantidades, elas não fazem mal ao meu sistema. Porém, quando elas vão se acumulando, tá? Elas podem até causar um mau funcionamento da minha bomba, um mau funcionamento do meu atuador, tá? Elas podem esquentar o meu sistema além da conta. Então, olha só, uma função de um filtro, tá? Ela é remover essas impurezas do meu fluido hidráulico. Isto é, feito forçante, o fluxo, ele faz o fluxo a passar por esse elemento filtrante, tá? De forma que o líquido passa e as partículas sólidas são retidas, tá? Então é um filtro, pessoal. Basicamente, filtro funciona igual. O princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Seja o filtro aí da sua água, seja o filtro que você tem em casa, que filtra a água, seja o filtro de café, né? Que você usa para fazer café, seja o filtro de um sistema pneumático, tá? Basicamente, ele permite elementos que forçam, tá? A passagem do fluido, só que seguram, tá? Materiais de uma determinada espessura, tá? Depende da qualidade e da necessidade do filtro, tá, pessoal? Tem filtros que seguram partículas maiores só e deixam algumas partículas pequenas passar, e tem alguns outros filtros, né, de qualidade maior que retém partículas menores. Então, olha aqui, pessoal, isso daqui, ó, tá? É basicamente um filtro aumentado em um telescópio, tá? É um filtro, pessoal. Todo filtro é assim, tá? Quando você olha em escala microscópica. É um emaranhado de fios aqui, ó, que permite que o líquido vá passando, tá? Ó, nesses poros aqui, o meu líquido vai conseguir passando, tá? Só que as minhas partículas sólidas, ó, são muito grandes. Então, ó, o líquido vai seguindo, ó, mas as minhas partículas sólidas vão sendo barradas, tá? A qualidade do filtro, pessoal, e o tamanho das partículas que ele vai filtrar diz muito sobre a quantidade de fios aqui, ó, que vão estar emaranhados, tá? Quanto mais fios menores vão ser essas fendas, né? Então as partículas menores ainda vão sendo filtradas, tá? Olha só, um filtro do tipo de superfície, um fluxo de fluido tem uma trajetória direta e o fluxo através de uma camada de material. Então, olha só, o meio filtrante, pessoal, faz uma malha, tá? Essa malha, como a gente vê aqui, tá? Aqui a gente tem um desenho esquemático. Essa malha aqui, ó, ela tem um tamanho, tá? Da rede dela. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um filtro, por exemplo, ó, de 74 micrômetros,
tá? 74 micrômetros é 74 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Ou seja, basicamente 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse daqui, pessoal, é o tamanho da filtragem dela, tá? Ou seja, qualquer elemento que seja desse tamanho para cima não vai passar por esse filtro, tá? Qualquer elemento, só vão passar por esse filtro aqui elementos menores do que ele, tá? Ou seja, uma filtragem muito boa, né, pessoal? 74 micrômetros é um negócio que a gente não consegue nem conceber a olho nu, tá? Se você pegar uma régua aí na sua casa, igual eu tenho aqui, ó, bom, a menor divisão dessa régua aí, pessoal, é 1 milímetro, ó. Que em metros é isso daqui, ó. Tá? Isso daqui é a menor divisão da sua régua. Então, se você pegar a sua régua e olhar, contar de um tracinho para isso, para o outro, ó, tem esse tamanho, tá? Esse filtro aqui, no caso, ó, filtra partículas até esse tamanho, ou seja, partículas muito pequenas, tá? Partículas que mesmo ao olho nu a gente não enxerga, o filtro tá barrando essas partículas de continuarem no sistema. Olha só, pessoal. Bom, a gente tem aqui os filtros, né? Mas aonde que esse filtro ele tem que estar localizado no meu sistema? Não tem muito uma regra, tá? De onde esse filtro vai se localizar. O importante é que todo sistema tem um filtro, tá? Esse filtro ele pode estar depois do meu reservatório, né? Ou seja, eu filtro aquele elemento que está vindo do meu reservatório e entrego para o meu sistema um elemento limpo, tá? Quando a gente toma essa estratégia, a gente entende, tá? Que o óleo que a gente vai colocar no reservatório é um óleo um pouquinho mais sujo. E aí no reservatório mesmo ele já vai limpando um pouco, né? Vai tendo decantação de partículas sólidas. Mas ou a gente pode colocar esse filtro antes de colocar ele no reservatório. Ou seja, desse jeito a gente entende que o óleo que está entrando no reservatório vai entrar mais limpo. Mas olha só. Então existem alguns tipos de filtragem, tá? Filtragem por sucção. O que é a filtragem por sucção? A filtragem por sucção é justamente esse caso que eu falei para vocês aqui, ó, tá? O filtro, ele é colocado... O filtro, ele é colocado, ó, aqui, ó, na linha de sucção, ó. Quando ele vai filtrar, tá? Então, o filtro, ele é feito, ó, no momento que você vai... A filtragem é feita no momento que você vai colocar um óleo no sistema, tá? Bom, essa filtragem, pessoal, tá lá, pode ser interna ou externa. Aqui, ó, a gente tem um exemplo de filtragem interna, tá? O que é a filtragem interna? O meu filtro, ele tá dentro do meu reservatório, ó. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? A gente instalou o filtro dentro do reservatório. Então, esse aqui é um exemplo, ó, de uma filtragem de sucção interna. Então, antes de sair do meu reservatório, ele vai passar dentro do meu reservatório mesmo, ó, por uma etapa de filtragem, tá? Então, esse é o filtro de sucção. O filtro de sucção externo, tá? O meu filtro, ele é localizado na etapa de sucção, tá? Antes de que o meu óleo chegue na minha bomba, ó, ele vai estar entre o reservatório e a minha bomba, só que ele não vai estar localizado dentro do meu filtro, tá? Dentro do meu reservatório. Ele vai estar na tubulação externa a ele. Bom,
A gente tem aqui o que a gente chama de filtro de pressão, tá? O que é o filtro de pressão, pessoal? O filtro de pressão... Aqui, é esse caso aqui, ó. O meu filtro, tá? Ele vai estar depois da minha bomba controladora de pressão. Ou seja, pessoal, tá? Eu garanto que o filtro, que o óleo que vai para as minhas válvulas controladoras direcionais e para o meu atuador, ela vai um óleo filtrado, tá? Mas eu não filtro o que vai passar. Desculpa, pessoal. Eu não filtro aqui o óleo que vai passar pela minha bomba, tá? Porque o próprio controle, eu só filtro aqui, ó, depois do controle de pressão, tá? Porque parte desse óleo aqui vai retornar para o tanque mesmo, tá? Então eu faço esse filtro aqui, ó, depois. Só vai ser filtrado, tá? O óleo que vai para o meu sistema. Esse óleo aqui, ó, que foi retido pela minha bomba controladora de pressão, eu não faço a filtragem dele, né? Nesse caso aqui, ó, parte do óleo é retido na bomba de controle de pressão, né? Mas esse óleo foi filtrado. Nesse caso aqui, ó, na filtragem de pressão, eu garanto que só o óleo que vai realmente para o sistema é filtrado, tá? E a gente tem aqui, ó, o meu filtro de retorno, que é esse caso aqui, ó. No meu filtro de retorno, pessoal, basicamente eu filtro ele antes de jogar no meu reservatório, tá? Então meu filtro ele fica localizado aqui, ó. Então ele é sugado aqui, tá? Passa pelo sistema todo, mas antes de colocar ele no meu reservatório, tá? Eu filtro ele. Então o óleo que igual esse caso aqui também, ó, tá? Esse caso aqui a gente tem um filtro de retorno, ó. Nesse caso aqui a gente garante que o óleo que a gente vai estar despejando no nosso reservatório, ele é um óleo de melhor qualidade, tá? Já vai ser um óleo filtrado. Então, existem esses 4 tipos de óleo, esses 4 tipos de filtro, tá? Eu posso filtrar, então, o meu... É importante, todo sistema hidráulico tem que ter filtro, tá, pessoal? É muito importante a gente colocar filtros no meu sistema, tá? Mas aonde eu vou colocar o filtro, aí é uma escolha de projeto, tá? Meio que não faz muita diferença, tá? Tendo o filtro, a ação é muito parecida para eles todos. E aí vai dar uma escolha do projetista, de onde acha mais conveniente, até mesmo a instalação do filtro. Bom, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Hein? Não, tranquilo, Luiz. Em que período é trocado esses filtros aí? Ou é lavado? Como é que é o sistema? Não, o filtro ele é trocado, tá? Aí, cara, depende muito do óleo que você está utilizando, tá? Normalmente, o óleo vem com uma indicação, tá? É muito parecido com o esquema de trocar óleo de carro, tá? A cada 2 trocas de óleo, você tem que trocar os filtros. Depende muito do óleo que você vai utilizar, tá? Cada óleo vem com uma indicação, mas esses filtros aí não são lavados, são trocados, tá? Então, normalmente é por tempo, tá? Ou por utilização. Ah, entendi. É muito parecido com o sistema de carro, sabe? Quando você troca óleo de carro, uma vez você troca só óleo, outra vez você troca óleo e filtro. Porque ali na estrutura dele ficou bem aglomerado ali, né? De óleo. Cara, não, é só a representação, tá? Mas na verdade não fica, não. Ah, a sujeirinha fica, né? Não, sim. Uma sujeirinha fica. Mas uma impureza ou outra sempre fica, tá? Mas lembra quando eu tava falando lá que era muito importante, né? Na troca, quando eu tava falando lá de fluido, um sistema hidráulico, pessoal, tá? Quando você vai trocar o fluido dele, é muito importante você fazer a limpeza do sistema, tá?
Então, você tira o óleo antigo, tá? E limpa o sistema para colocar o óleo novo. Por que isso? Você lembra que eu falei para vocês que tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Olha só, a limpeza do sistema deve ser bem feita, pois testes precisos revelam que 10% de óleo velho deixado no interior do sistema reduz 70% da qualidade do óleo novo, tá? Então, normalmente, tá? Pelo menos deveria, é recomendado que a cada troca de óleo que você vai fazer, você tira o óleo, limpa o sistema e coloca o óleo novo, tá? Por quê? Se você deixar lá 10% de óleo velho, você está diminuindo em 70% a qualidade do óleo que você está colocando ali, tá? Então, muitas às vezes, na cabeça, sei lá, se for de uma empresa pequena, alguma coisa assim, na cabeça do empresário ele vai falar assim, bom, eu vou só completar, ou então, na verdade, você está pegando o dinheiro que você está gastando com o óleo novo, né? E tá jogando fora, porque está diminuindo a qualidade dele. Então, o sistema, o sistema ele não é tão sujo, tá? Porque, teoricamente, ele tem que passar por... Se o sistema tem uma manutenção regular, o filtro aguenta um tempinho bom, sem problema nenhum. Bom, pessoal, o último elemento aqui do nosso sistema, unidade de potência, né? Tá aqui, ó. Último não, né? É a nossa bomba, tá? Porque a válvula eu vou falar na semana que vem, só sobre válvula. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. A bomba, tá? Qual que é a função da bomba? Então, eu já falei para vocês hoje, tá? A bomba, ela tem uma função muito importante, tá? Se a gente for comparar o nosso sistema pneumático, o nosso sistema hidráulico, tá? Com o corpo humano, pessoal, a bomba seria o coração, né? Que é que mantém o sistema em movimento, tá? Então, a função da bomba é bombear o fluido ao longo de todo o sistema pneumático, tá? Então, ele é um organismo de extrema importância para o meu sistema, tá? E como que eu faço a seleção dessa bomba hidráulica, tá? Como que a gente escolhe, ó? Lembra que eu falei para você que o meu reservatório tem que ser 3 vezes a vazão da bomba que a gente chamou aqui de QB, tá? Mas como que a gente determina a vazão da bomba, tá? Então, olha só, para o dimensionamento de uma bomba, para uma dada aplicação hidráulica, tem alguns parâmetros importantes que a gente pode utilizar juntamente com o catálogo do fabricante para a escolha adequada de uma bomba hidráulica, tá? Então, olha só, a vazão da bomba hidráulica que a gente chama de QB, ela deve seguir os seguintes critérios, tá? Pessoal, ela tem que ser maior ou igual o que a gente chama aqui de QIR, ou vazão QIR. O que é a minha QIR, pessoal? QIR é a minha vazão induzida de retorno, tá? É a vazão que corre na câmara oposta à câmara do atuador linear de duplo efeito. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, um atuador, né, de duplo efeito. O que o atuador de duplo efeito faz, ó, pessoal? Quando a minha válvula acionada aqui à direita, né, ó, a minha bomba entra aqui, né, ó, e aí, ó, essa válvula aqui, esse óleo começa a preencher a minha cavidade de avanço, ó, então o meu pistão vai sendo empurrado, né? E olha, o óleo que estava aqui dentro, ó, vai retornando, tá?
Mesma coisa quando a gente muda, tá? Então, ele estava acionado à direita, quando a gente aciona ele à esquerda, né? Agora o meu óleo bombeado, ele vai preenchendo a minha cavidade de avanço, e ele vai enchendo aqui, né? E ele vai descendo. Então, o meu QI aqui, pessoal, o meu QI, ele é a vazão induzida de retorno, tá? Essa vazão ocorre na câmara oposta do atuador linear de duplo efeito, que está sendo alimentado com a pressão do sistema. Ou seja, é a vazão que ocorre na câmara traseira, no instante em que é realizado o escape do fluido hidráulico e no movimento de retorno, no momento de retorno da minha haste, tá? Então, olha só, QI, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Vamos montar aqui no Festo, tá? Deixa eu vou abrir o Festo aqui rapidinho, pessoal. Só para só pra gente enxergar melhor isso, tá? Deixa eu abrir aqui minha tela. Então, ó. Vocês estão vendo minha tela aqui, pessoal? Do Festo aqui, ó. Você saiu. Acho que caiu a conexão dela. Ô, turma, deixa eu perguntar, vocês não têm um grupo de WhatsApp aí não que vocês estão usando para fazer os trabalhos? Ô, pessoal, voltei. Desculpa aí, viu? Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Toda vez não, mas algumas vezes que aperta para compartilhar a tela, o Teams cai. Depois de uma atualização que teve aí. Olha aqui, pessoal, eu fui montando aqui, tá? Então, um sistema simples, tá? Só para vocês entenderem o que é o meu QI, ó. Então, coloquei aqui, ó. Vamos colocar aqui um atuador de duplo efeito, ó, né? Então, a gente coloca aqui, ó. E aqui, ó. Então, tem um sisteminha aqui, pessoal, muito simples, tá? Até, como é que a gente pode dizer? Ele até tá faltando válvula reguladora de pressão, filtro, tá? É só para a gente entender mesmo, ó, o funcionamento aqui. Então, olha só, pessoal. Quando eu acionar aqui, né, ó, a gente tem aqui, ó, então, uma vez acionado, né, ó, o meu óleo, ele tá passando aqui, ó, e ele tá vindo na minha câmera de avanço. Uma vez que eu desacionar isso daqui, pessoal, eu quero que todo mundo preste muita atenção, porque agora quando eu desacionar isso daqui e ele voltar para a função normal, tá? A minha válvula vai para a minha posição B, tá? Olha, indo para a minha posição B, ó, olha por onde está entrando aqui o meu óleo, ó. O meu óleo está entrando aqui na minha câmera de retorno, tá? E o óleo que estava aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o óleo está entrando aqui, ó, e essa camada aqui está toda cheia de óleo, né? Pessoal, uma vez que eu apertar play, ó, não consegui, não deu tempo. Ó,
Ô, cacete. Vamos ver se eu consigo. Ô, vamos ver. Tem que colocar uma válvula. Olha só, pessoal. Então, olha aqui, ó, nessa situação aqui, né? Ó, nessa situação aqui, ó, a minha bomba, né? Ó, a minha válvula tá entrando aqui na minha câmera, né? E o óleo que tava aqui, ó, nessa situação em que o meu cilindro tá voltando, né? Aquele óleo que tava preenchendo aqui, ó, ele tá saindo, ó. Então ele tá saindo aqui do meu cilindro, né? Ó, tá entrando aqui em A, passando por T e indo para o meu tanque. Essa vazão com a qual o meu óleo sai da minha câmera, tá? No momento de avanço ou no momento de retorno do meu cilindro, essa vazão aqui que a gente chama de quê? Ir, tá? Então, pessoal, a minha vazão da minha bomba, essa vazão é medida, tá, pessoal? A gente consegue medir. A gente consegue medir, tá? E ela também vem com uma informação do meu dispositivo, tá? Então, a minha vazão da minha bomba tem que ser, no mínimo, igual, tá? Ou maior do que essa vazão de volta, tá? Então, ela tem que ser igual ou maior que a minha vazão de retorno, tá? Então ela pode crescer daí infinitamente? Não, tá? Ela tem, então, a minha vazão de retorno, né? Que é aquela minha vazão que está entrando, tá? E ela tem que ser menor que QIA. O que a gente chama de QIA, pessoal? QIA, ela é a minha vazão de avanço, tá? Então, seguindo a mesma lógica de vazão induzida na câmera frontal, quando ele realiza o avanço da haste. Então, olha só, pessoal, é bastante perceptível, tá? Eu vou voltar aqui para o meu festo. Olha só, tá? Percebam agora, ó, que ele avança muito mais rápido do que ele retorna, tá? Então, olha só. Ó, avançou, eu retorno. Avanço, retorno, tá? Então, olha só. Ela tem que ser menor do que a minha vazão de avanço, tá? E ela pode ser igual? Não, ela tem que ser menor, tá? Então a minha vazão da minha bomba, pessoal, tá? Essas vazões induzidas são importantes, pois elas podem ser maiores que a vazão de entrada vinda da bomba hidráulica. Portanto, para efeitos de dimensionamento da minha bomba hidráulica, iremos considerar que a vazão da bomba QB deve ser menor ou igual à vazão induzida de retorno e maior que a vazão induzida de avanço, tá? Então, é o meu contrário, ó. Ela avança, eu falei o contrário para vocês, pessoal, desculpa. Então ela avança, então tem que ser, ó, menor do que a vazão de retorno e maior do que a de avanço. Então ela tem que estar neste intervalo, tá? LP, como é que eu calculo a minha vazão de avanço e a minha vazão de retorno? Bom, pessoal, VA, a vazão de avanço, né, é VA a C, onde VA é a velocidade de avanço da haste e A é a área da coroa do atuador hidráulico. O que é a área da coroa do atuador hidráulico? A área dessa bolinha aqui, ó, pessoal, ó, tá vendo? Ó? Esse daqui é o meu atuador, ó. É ele que vai sofrer a força para avançar e a força para recuar, ó. Não é? Então, é a velocidade de avanço, a gente mede. A LP, como é que eu vejo essa velocidade? Ele não vai percorrer um espaço? Eu não consigo marcar o tempo? Velocidade, ΔS por ΔT. Ó.
e a área dessa seção aqui. Mesma coisa, pessoal, a vazão de retorno, tá? A minha vazão de retorno é a velocidade de retorno da haste vezes a área do pistão do atuador hidráulico, tá? A área é a mesma, pessoal. Na verdade, não, ó. Na minha área de avanço, né? Desculpa, eu falei que a área é a mesma, mas não é não. Olha só, no meu avanço aqui, pessoal, ó, a força está sendo exercida, ó, só sobre o meu bulbo aqui, né? No meu retorno, ó, além do meu bulbo, eu estou exercendo força no meu pistão também, ó. Então não é só então não é só o meu Então, ó, no meu avanço aqui, ó, vou usar isso aqui pro avanço, né? Ó, a minha força está tendo toda feita aqui, ó, no meu bulbo, tá? No meu retorno, ó, além do meu bulbo aqui, ó, o meu pistão também está sendo exercido força, tá? Então, por isso que a fórmula é diferente, tá? A partir da relação da área de pistão e da coroa, tá? A gente pode achar aqui, então, ó, que Q e A, tá? É Q e B dividido por R, onde R, ó, o que é R? É a área, R é a minha área do pistão dividido pela minha área da coroa. Bom, pessoal, a área do pistão, né? É o diâmetro do pistão ao quadrado. E minha área da coroa, ele é o meu diâmetro do pistão menos o diâmetro da minha haste, né? Porque no meu pistão, leva em conta... Quando a gente fala área do pistão, ó, a gente leva em conta pistão e a coroa, né? Quando a gente fala só a área da coroa, a gente leva em conta a coroa e não leva em conta o pistão, tá? Então, basicamente, pessoal, fazendo essa forma, se a gente calcular aqui, ó, esta relação entre área do pistão e área da coroa, tá? A gente pode achar essa fórmula aqui, ó, para achar QB, tá? Então, basicamente, ó, a gente pode falar aqui, ó, que a minha vazão QB, ela é a minha vazão de avanço, desculpa, a minha vazão de avanço vezes R, tá? Ou QB, ela pode ser a minha vazão de retorno dividido por R, tá? Assim, a gente pode encontrar a minha vazão ideal da minha bomba, tá? Bom, pessoal, se no projeto do sistema hidráulico, tá, existir 2 ou mais atuadores hidráulicos sincronizados, ou seja, acionados simultaneamente no avanço ou retorno, então, essa conta que eu fiz é considerando que eu tenho um atuador. E se meu sistema tem 2 atuadores, tá? Que podem funcionar sincronamente, tá? Eles podem não funcionar, mas tem um momento que eles podem ser acionados, tá? Simultaneamente no avanço ou no retorno. Nesse caso, pessoal, tá? A gente soma as vazões de retorno e a gente soma as vazões de avanço, tá? Olha só, a minha vazão da desculpa, pessoal. A minha vazão aqui da minha bomba, tá? Tem que estar neste intervalo, tá? No caso de mais, a gente soma ou subtrai, tá? Pessoal, a pressão da bomba, tá? É calculada com... Opa, calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, olha só.
A pressão da bomba, ela é calculada considerando que ela fornece suporte à pressão de trabalho do atuador ou motor hidráulico de maior pressão instalado no sistema e considerando também a perda de carga total do sistema. Então isso daqui é a escolha da vazão, né? Isso aqui é a escolha da minha vazão da bomba. E como que eu escolho a minha pressão? A pressão da bomba. Bom, pessoal, cada dispositivo, né? Cada atuador, quando você pega o datasheet dele, tá? Vocês sabem o que é datasheet, pessoal? Às vezes eu falo datasheet e não sei se todo mundo sabe. Datasheet, tá? Ele é de uma maneira bem grosseira, a gente pode entender ele como um manual de instrução do meu equipamento, tá? Ou seja, pessoal, ele vem as informações de uso daquele equipamento. Então, se eu compro um motor, o datasheet dele vem escrito tensão de utilização, frequência, tá? Se eu compro uma válvula, se eu compro um pistão de duplo acionamento, tá? No datasheet dele vem informações como pressão de retorno, pressão de avanço, tá? Vazão de retorno, vazão de avanço e pressão de trabalho, tá? Qual que é a pressão que aquele sistema utiliza? Bom, pessoal, um sistema hidráulico pode ter mais de um atuador, né? Como que a gente escolhe a pressão? A gente pega entre os atuadores qual que é aquele de maior pressão, porque se eu dimensionar para o de maior pressão, tá? Os de menor pressão com certeza vão estar sendo atendidos, tá? Mas aqui, ó, pessoal, uma soma da minha perda de carga de cada um dos elementos. Cada elemento que eu coloco no meu sistema, pessoal, tem uma perda de carga. LP, como é que eu sei qual que é a perda de carga de cada elemento? Também é uma informação que a gente encontra no datasheet dele, tá? Então, eu pego todos os elementos que estão no meu sistema, procuro a perda de carga de cada um e faço esse somatório. Então, a definição da pressão de trabalho da minha bomba é a pressão de trabalho do maior atuador mais a soma das perdas de carga. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Hein? Alguma dúvida até aqui? Ou não? Para mim tá tranquilo. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Isso aqui eu volto nela depois. Bom, aqui, ó, tá? Outras informações que a gente consegue, tá? Calcular da minha bomba, tá? Entre elas aqui, ó, velocidade de rotação, VG, tá? Como que eu calculo a velocidade de rotação da minha bomba? Bom, pessoal, é 10 a terceira que multiplica a minha vazão de entrada vezes N, que é a minha rotação da bomba, tá? Em RPMs, a rotação da minha bomba. E NV, pessoal, é o rendimento volumétrico, tá? Qual que é o rendimento? Numa rotação dela, quantos por cento do meu líquido eu desloco, tá? Se no movimento de rotação o meu pistão movimentar 100% do líquido que entra nele, por exemplo, tá? A gente tem um rendimento de 100%. Não é o que acontece, tá, pessoal? Parte do líquido sempre fica para trás. A gente trabalha, normalmente, as nossas bombas têm um rendimento entre 91% e 93%, tá? 91% e 93%, que dá um N de 0,91 a 0,93, tá? O momento de torção da minha bomba.
Como que a gente calcula o torque da minha bomba? Ó, a gente pode multiplicar aqui, ó, tá? QB por PB, que divide 10 ao quadrado vezes o rendimento, tá? Mecânico menos o rendimento mecânico hidráulico, tá? Que fica entre 75% e 90%. Ou, pessoal, tá? O meu torque também pode ser calculado, ó, 9.549, que multiplica esse enão aqui. Eninho, né? É a minha rotação. E enão é a potência dada em quilowatts. Essa potência aqui, ó, a gente pode calcular através dessa fórmula, a potência da bomba, tá? Ou também, ó, QB vezes PB vezes 600 dividido por NT, onde NT é o rendimento total da minha bomba. Tá? Então, algumas informações que a gente pode procurar em uma bomba também, que são de menor importância, tá? Então, aqui, ó, velocidade, torque e potência. Bom, pessoal, aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma tabela para a seleção de uma bomba hidráulica, tá? Adaptada do catálogo da Rexroth, da divisão do grupo Bosch, tá? Utiliza-se tabelas similares para selecionar a bomba hidráulica do sistema após cálculos preliminares dos parâmetros acionados, tá? Então vem aqui, ó, pessoal, para uma bomba, tá? Aqui tá a velocidade, tá? Aqui, ó, em cima é a pressão e aqui embaixo, ó, é vazão e potência. Tá? Então, olha só, pessoal, a gente vem aqui, ó, por exemplo, essa bomba aqui, ó, tá? Ela tem, por exemplo, ó, vazão 9 volumes por minuto, né? 9 litros por minuto, tá? Ela tem uma pressão de 10 bar e uma velocidade de 5,5 centímetros cúbicos por rotação, tá? Aí, essa daqui é as características de uma bomba. Bom, você pode vir aqui, ó, pessoal, essa bomba aqui, ó. Essa bomba aqui, ela tem 175 de pressão, tá? Ela trabalha com uma vazão de 19,10 litros por minuto, tá? E a rotação dela é 11,3, tá? A gente pode vir aqui, pessoal, ó. Então, percebam, ó, que bombas de pressão, por exemplo, olha só, essa bomba aqui, ó. Tá? Ó, ela tem uma vazão maior do que essa, mas ela trabalha com uma pressão menor e com uma velocidade diferente, tá? Ó, então isso daqui é uma bomba de engrenagem do tipo G2. Ela consegue trabalhar, tá? Uma mesma bomba consegue trabalhar com esses parâmetros, tá? Ela é configurável para trabalhar com esses parâmetros, tá? Então aqui, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de bomba, tá? Então, olha só, pessoal. Então, basicamente, tá? Aqui a gente falou como que a gente dimensiona a bomba. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento mecânico, tá? Da minha bomba. Então, a primeira bomba que a gente tem aqui, pessoal, uma das mais comuns, tá? É a minha bomba de deslocamento positivo, tá? Pessoal, essas bombas são bombas que apresentam uma vedação mecânica, tá? Entre a entrada e a saída. Então, olha só. Vão entrar, tá? Ó, vai entrar o fluido aqui e a gente tem essas pás aqui, ó, de deslocamento que estão ligadas a um motor elétrico, tá? Então, a rotação do motor, deixa eu ver se aqui tem um desenho melhor.
A rotação do motor faz rotacionar também essas pás aqui, tá? Pessoal, a rotação das pás, tá, ó. Então, a rotação do motor, tá? Faz a rotação das pás. Essas pás aqui, ó, elas estão em contato com o meu fluido, né, ó, que tá entrando aqui na minha bomba. Bom, pessoal, a rotação dessa pá vai empurrar o meu fluido, ó, de forma que ele se movimente, tá? E ele vai sair aqui, ó, direcionado pela minha saída, tá? Pessoal, então, ó, as lâminas, ao girar, proporcionam a força centrífuga, tá? Que causa a ação de bombeamento, tá? Então, essa ação aqui é um dos tipos de bomba mais comum que a gente tem, tá? Então, a ação centrífuga da rotação da pá impulsiona o bombeamento do líquido para fora, tá? Pessoal, bombas de deslocamento positivo, nas bombas hidrostáticas, existe uma vedação mecânica, tá? Que separa a entrada e a saída do fluido. Assim, a vazão é uniforme, mesmo com o aumento da pressão. Não corre o risco do fluido entrar pela câmara que ele entrou, tá? Dele voltar pela câmara que ele entrou. Ele vai entrar pela câmara de entrada e com certeza vai sair pela câmara de saída, independentemente da variação de pressão, tá? Ou seja, o movimento ali do fluido, ele é dado principalmente pela rotação das pás e não por uma variação de pressão. Bombas de engrenagem. Pessoal, muito parecido, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, uma entrada do fluido, tá? E aqui uma saída. Nesses fluidos aqui, ó, estão ligados duas engrenagens. Uma das engrenagens aqui, ó, está ligado a um motor elétrico, tá? A rotação do motor elétrico está conectada à engrenagem, faz a rotação dessa engrenagem, tá? Essa rotação da engrenagem aqui, ó, faz com que o fluido que está dentro dela percorra, ó, da saída, da entrada para minha saída. Pessoal, bombas de engrenagem interna. Ó, características da bomba de engrenagens externas. Tá? Pessoal, baixo custo, tá? Alto ruído, vazão com pulsação, pressão de trabalho até 300 bar e o volume de deslocação, pessoal, é de 0,2 até 200 centímetros por rotação. E ele trabalha com uma rotação de 500 a 6.000 RPMs, tá? Olha só, pessoal. Agora, esse daqui, ó, a bomba de engrenagem interna, tá? A gente também tem uma engrenagem, tá? Que vai estar ligada, ó, ao meu motor elétrico, tá? Só que agora, ó, o fluxo dela aqui, ó, não tá empurrando, ó, nesse sentido radial, ó, tá, ó. Nesse sentido radial. Tá empurrando aqui, ó, pessoal. Ele entra por aqui, ó, e essa engrenagem faz com que ele circule e saia por aqui, tá? Então, olha só, a engrenagem ela é interna, ó. O contato do fluido com a minha engrenagem é internamente, tá? Não externamente, como acontecia na outra. Qual que é as características desse tipo de bomba, tá? Baixo ruído, tá? Também trabalha com pulsação, pressão de trabalho até 330 bar, o volume de deslocado é de 3 a 250 centímetros por rotação, faixa de rotação 500 a 600.000 RPMs, aplicada principalmente, tá, em prensas e máquinas injetoras. A bomba parafuso, pessoal, tá? Essa bomba aqui, ela fica rotacionando, tá? São vários dentes alinhados, tá? E a rotação desses dentes aqui, ó, faz com que o fluido caminhe, ó, na direção contrária à rotação, tá? Podem ter 2 a 3 parafusos, tá?
baixo ruído, trabalha em ritmo contínuo, sem pulsação, até 200 bar, com velocidade de 15 a 3.500 centímetros por rotação, e uma faixa de rotação de 1.000 até 3.500 RPM, tá? E a minha bomba de deslocamento por palheta, pessoal, tá? Ó, diferente, ela é muito parecida com a minha bomba de pressão positiva, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Aqui, ó, o sistema de entrada e saída não são isolados, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, a entrada e a saída, tá? Então ele coleta na entrada e entrega na saída, mas não tem um isolamento entre eles, tá? Não tem uma câmera para entrada isolada da câmera de saída. As aplicações, tá? Também baixo ruído, sem pulsação, ou seja, com ritmo constante, tá? Até 210 barômetros, de 3 a 400 centímetros por rotação, 900 a 5.000 RPMs. Bom, bomba pistão, pessoal. A bomba de pistão, né? Bom, o fluido aqui, ó, ele a minha rotação aqui, ó, o meu pistão, ó, tá ligado nesse elemento aqui, ó, que transforma a minha rotação, né, em movimento linear, tá? Então, ó, aqui, essa parte aqui, ó, tá ligado ao motor elétrico, né, que vai fazer a minha rotação. Esse conjunto aqui de pistões, tá, transformam o meu movimento de rotação em movimento linear de subida e descida, tá? E esse movimento aqui, pessoal, de subida e descida, ó, bombeiam, tá? A minha vazão ao longo bombeiam, fazem circular o meu fluido ao longo do sistema, tá? Olha só, característica, pode apresentar de duas formas construtivas, tá? Eixo inclinado e disco inclinado. Caro, tá, pessoal? Um sistema caro. Também trabalha com pulsação, só que ele trabalha com pressões muito altas, tá? É a minha bomba que trabalha com maior pressão, tá? O volume é de 4 a 900 centímetros cúbicos por rotação. Trabalha de 500 a 4.000 rotações, tá? Instalações hidráulicas de alta pressão, normalmente. E a bomba radial de pistão, pessoal? Muito parecida, tá? Só que os pistões são colocados em anéis, pessoal. Também. O movimento é muito parecido, tá? Só que em vez do, ó, nesse daqui, né, ó, o motor controla um pistão só, na minha bomba de pistão simples, ó. Na minha pistão radial, pessoal, ó, o meu motor, ó, ele controla 3 ou mais pistões colocados em anel, tá? Feito isso, pessoal, a gente potencializa, né? De 400, a gente vai para pressões mais altas ainda, ó. Com volume de meio a 10 centímetros por rotação, tá? E rotações de 10 a 3.000 RPMs, tá? Instalações hidráulicas de altíssima pressão. Bom, esse daqui, pessoal, tá? Basicamente, ó, é o nosso último elemento do sistema do unidade de potência, tá? Que é a unidade que capta o meu fluido e coloca ele para circular. Bom, não vai dar para eu começar agora, porque se eu começar agora eu vou falar muito pouco e vou terminar, tá? E também se eu falar tudo que eu tenho para falar, a gente vai acabar a matéria antes de acabar o período, tá? Pessoal, a gente tem aqui, ó, tá? Circuitos. A gente ainda tem que falar do circuito de atuação, que é composto pelas minhas válvulas, tá? E os meus atuadores. A gente começa a falar dele semana que vem. Tá joia? Alguma dúvida, pessoal? Tem. Oi, pode falar.
Aí, então, a matéria vai até onde para a prova oficial? Calma, cara. A prova oficial tá longe ainda, cara. Tá nada? Tá longe, calma ainda. Tem 3 aulas ainda até a prova oficial. Calma que mais perto eu falo. Beleza. Tá muita pressa. Ô Luiz, sempre vai valer então a pressão do maior atuador? Sim, para calcular a pressão da bomba, sim. Você não faz um somatório deles, não? Não. Tipo uma média e... Não. Se você dimensionar atendendo o maior, os menores vão ser atendidos com facilidade, tá? Só você colocar algumas válvulas de controle de pressão para não estourar eles, mas é sem problema. Ah, tá. Então tem que ter um elemento de controlador de pressão antes do atuador de menor pressão. Sim, tem que ter. Beleza. Tem que ter. Mas isso aí tem uma tabela específica, né? Os atuadores têm as pressões dele, é o datasheet, né? Então, quando você vai escolher os atuadores lá, ele vem a pressão que ele trabalha. Ah, entendi. Então por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Falou então, Luiz. Luiz, Ai, bom desculpa. noite, com Deus. Abraço, Falou, professor. pessoal. Valeu. Eu agradeço. Valeu, Até turma. mais. Tchau, tchau. Falou.